E muito bem, o portal Jornalismo Verdade, mais uma vez, direto do Shopping Central, aqui em Araucária, fazendo uma roda de conversa com os pré-candidatos neste momento eleitoral. Ao meu lado, Leonardo Razeira, de Curitiba, pré-candidato a deputado federal. Leonardo, obrigado pela sua presença aqui em Araucária. Seja muito bem-vindo e que a gente possa levar aí aos nossos seguidores, né, o pessoal que costuma ler o nosso conteúdo na internet e também no nosso jornal impresso, um pouco do perfil do Leonardo. Muito obrigado, seja bem-vindo. Bom, Alex, eu que agradeço você, ao Jornalismo Verdade e ao pessoal, ao público do Jornalismo Verdade, o pessoal de Araucária, que está interessado, né, nesse momento pelo trabalho dessa divulgação dos pré-candidatos. Obrigado mesmo, Leonardo. Leonardo, dentro do seu currículo, eu observei que você é médico veterinário, Isso. É administrador e você também é pós-graduado em economia. Como é que a gente pode hoje encaixar essas três virtudes num pré-candidato a deputado federal? Da onde surgiu esse desejo, essa vontade de estar se dispondo a participar do momento político nacional nesse momento? Bom, Leonardo Razeira, inicialmente eu me formei em medicina veterinária, sou médico veterinário, empreendedor, né, desde pequeno. Eu venho de uma família de comerciantes, né, então essa veia empreendedora é algo que vem desde pequeno, né. Durante a faculdade de medicina veterinária eu idealizei uma empresa e assim que concluí a faculdade empreendi. Fui empreender, a empresa começou a crescer e a gente começa a sentir as dores do crescimento, né, porque a gente sabe muito bem, e você que é empreendedor, que está escutando a gente, que está acompanhando a gente, sabe como é difícil empreender nesse país. Então as dores do crescimento vieram e eu tive que buscar mais conhecimento, porque veterinário administrando, as coisas não estavam indo muito bem. Então eu fui buscar uma nova faculdade, fui fazer administração no período noturno, né, porque de manhã e de tarde nós estávamos trabalhando na empresa. E aí soma-se tudo isso, né, com a vontade de ajudar os empreendedores, né, de conhecer mais sobre empreender, e eu fui fazer uma nova, buscar mais conhecimento, que agora eu faço pós-graduação em economia, né? Então a minha carreira toda foi na iniciativa privada, foi construída na iniciativa privada, como empreendedor. Acabo saindo da veterinária em 2010, fui empreender novamente e acabo a minha carreira profissional finalizo, né, minha carreira profissional em 2020 como diretor de empresa na construção civil. Perfeito. E me diga uma coisa, a sua escolha partidária nesse momento está no Novo. Correto. E como é que está essa questão do Novo para essas eleições nesse momento, principalmente nesse momento de pré-candidatura? Até um tempo atrás não se falava muito em pré-candidato, ou o cara era candidato ou não era, né? Exato. Então surgiu uma modalidade nova de uns tempos para cá. Como é que está esse seu relacionamento com o Novo e as perspectivas para as convenções que logo se iniciam? Essa questão dessa modalidade nova, né, do pré-candidato, eu até brinco, é apenas uma questão semântica, né? Porque você estar pré-candidato nesse período e de repente você vira candidato, né? E acaba que não muda nada, né? É só uma questão de nomenclaturas mesmo, né? A gente até fala assim, você não pode, no período de pré-campanha, você não pode pedir voto, mas você pode pedir apoio. Quando você vira candidato, você pode pedir voto. Então é mais uma questão semântica, mas eu acho que no dia a dia... Acaba sendo bacana para um posicionamento diferenciado. Acho que é um momento importante para quem está do outro lado, por exemplo, nas redes sociais, conhecer um pouquinho das figuras que estão despontando no momento político. Tem muita gente nova. É a sua primeira eleição? Não é minha primeira eleição. Concordo com você que é importante esse conhecimento prévio, né, que a pré-campanha nos permite, até porque o período de campanha é um período curto, né, são 45 dias. Então, principalmente para nós que somos novatos na política, por mais que não seja minha primeira candidatura, é um período curto para a gente poder se apresentar. Então, realmente é bem interessante. Eu estou indo para a minha segunda campanha eleitoral. Em 2020 eu saí candidato a vereador pelo Partido Novo também, é o partido do qual eu acredito, que eu compartilho dos valores do partido, e agora eu estou me dispondo a ser candidato, pré-candidato nessa fase, né, a deputado federal. Com relação à sua pergunta,
como está a construção do Partido Novo para essas eleições, a gente está muito satisfeito com essas eleições, Alex. É a nossa segunda eleição de âmbito nacional. O Partido Novo, não só no nome, mas também ele é um partido novo, ele é recém-formado, ele foi formado em 2015, então nós tivemos a nossa primeira eleição em 2016, campanha municipal, né? Perfeito. E 2018 foi a nossa primeira eleição de âmbito nacional e agora a gente está indo para a nossa segunda. Diferente de 2018, a gente vem com chapa completa para deputado federal, que é muito importante, né? Conforme por causa das questões do quociente eleitoral, uma chapa cheia faz muita diferença na hora de competir. Perfeito. Leonardo, nós estamos num momento conturbado no nosso Brasil, aonde a Petrobras, desde março, fez 13 aumentos consecutivos de combustíveis. Agora o Bolsonaro mexeu no ICMS para que se baixe o preço da gasolina e do álcool, o diesel continua alto, o leite está eu costumo brincar que o leite é o novo tomate, né? Alguns anos atrás o tomate também estava a R$10 o quilo, né? É um absurdo também. Como é que é essa visão política hoje de um administrador sobre esse quadro que a gente está vivendo? Uns falam que a culpa é da guerra da Ucrânia por causa dos fertilizantes que vêm da Rússia, outros falam que é do período de seca que o Brasil passou, né? Principalmente nas áreas produtoras, né? Onde o gado propriamente dito se cria para que haja os grandes produtores de leite. Mas você acha que é apenas um momento? Você acha que esse momento político, com essa mudança de quadro que pode possivelmente vir a acontecer no Brasil, pode melhorar essa entrada de novos candidatos e pré-candidatos? Pode mudar esse quadro econômico e político no nosso Brasil? Olha, essa questão econômica, esse momento de inflação que o Brasil vive, e não só o Brasil, o mundo vive, aí vem a questão dos meus conhecimentos em economia, do que eu aprendi com relação à economia. Isso é algo mundial, né? A gente teve uma expansão monetária muito grande em nível mundial e isso realmente acabou inflacionando o mundo inteiro. Nós tivemos aquele período de pandemia onde os bancos centrais do mundo inteiro injetaram muito dinheiro na economia e isso hoje está afetando a inflação de âmbito mundial. Tecnicamente, essa alta dos preços não é apenas no Brasil. Não. Os demais países, cada qual na sua realidade, passa por um momento similar. Exatamente. Estados Unidos está enfrentando uma inflação enorme, coisa que eles não sabem nem como tratar isso, porque como eles não têm essa cultura da inflação, que o brasileiro já está acostumado, eles não sabem nem como lidar muito bem com essa inflação. Japão, países da Europa também estão enfrentando muita inflação. Então não é uma questão puramente brasileira. Questões políticas no Brasil acabam piorando e agravando mais essa situação, né? Porque a gente sabe que o Brasil, a gente tem muitas crises causadas por política, nós temos alguns problemas de ingerência, né, em âmbito do governo, né, onde ele rompe teto, onde ele fura o teto, né? Isso é muito importante, pessoal. Responsabilidade fiscal é algo que segura a inflação, mas infelizmente os últimos governos e o atual governo não vem respeitando muito essa questão de teto de gastos, né? Recentemente eles estão querendo aplicar a PEC Kamikaze, que vai prejudicar, vai trazer mais inflação, porque isso rompe o teto de gastos, os investidores saem do Brasil, quando você tem fuga de dólar do Brasil, o dólar aumenta e isso, consequentemente, vai aumentar, até porque o combustível é dolarizado, né? E isso vai acabar causando um aumento do combustível. Essa questão do ICMS, né? Dos estados, que o governo mexeu para que haja redução do valor do combustível. Muitos políticos aqui em Araucária comentam que isso pode acabar dando um BO, dando um problema muito maior, porque é um período apenas, só vai até o final do ano essa questão do ICMS, no máximo até janeiro, ou não, isso é mito, na verdade. Essa redução do ICMS, ela vai ser permanente? Bom, o Bolsonaro, o governo federal, ele se embasou numa lei em que fala que para bens essenciais, o ICMS não pode exceder 18%. Certo. Correto, concordo com ele. Eu acho que isso é muito importante, porque realmente gasolina, energia elétrica são bens essenciais. O etanol, os combustíveis, né, como um todo, o diesel. Então, quando você tem uma taxação muito alta, você acaba
prejudicando toda a cadeia produtiva, isso aumenta os preços também, e força a questão da inflação. Então, reduzir o ICMS é algo importante, eu acho que é necessário, porque assim a gente diminui um pouco da carga tributária e a gente consegue diminuir um pouco a inflação. Essa medida, se não me engano, agora confesso que eu não sei se é só até o final do ano, mas eu acho que deveria ser para sempre, né? Essa redução dos impostos. Eu defendo redução de impostos, né? Eu sei que isso... Aliás, o Brasil é o país com o maior número de impostos no planeta, né? Entre as grandes economias capitalistas, o Brasil se excede com relação ao número de impostos, prejudica muito o empreendedor, né? Muito, muito. Para o empreendedor, a gente até fala que o Brasil é o manicômio tributário, né? É uma loucura a questão tributária no Brasil, né? No Brasil, para você ter uma ideia, um empreendedor, ele gasta 1.500 horas para conseguir calcular os seus tributos. É assim, ele tá em primeiro lugar de maneira ruim, né? É o país que você mais gasta tempo para se calcular seus impostos. O segundo colocado gasta lá 500 horas. Então é realmente um absurdo. Essa questão de tributos, é necessário mexer nessa questão de tributos, mas tem que ser de uma forma responsável. Eu vejo assim, uma reforma tributária é necessário, mas num primeiro momento a gente precisa simplificar. Só o fato de simplificar como se calcula os impostos nesse país já ajudaria muito o empreendedor. Leonardo, um deputado federal tem que administrar o seu gabinete para todos os estados brasileiros. Como é que você vê o papel do deputado federal quando ele é originário dentro de um estado? Por exemplo, você está pelo estado do Paraná. Você saindo da fase do pré-candidato, chegando a candidato e possivelmente a uma eleição, como é que fica Leonardo Razeira com relação ao estado do Paraná? Um deputado federal, como você falou, a gente legisla para o Brasil todo, né? Lógico, mas a gente sempre vai ter que ter um olhar e um cuidado para o nosso estado de origem, né? Então, um deputado federal trabalha com questões macros, né? A gente vai falar sobre reformas que vai afetar o Brasil como um todo, a gente vai falar sobre tributação, sobre leis que vão afetar o Brasil como um todo. Votações importantes que depois irão para o Senado Federal. Exatamente. Então a gente tem que ter esse olhar também, mas também com esse olhar para o nosso estado, né? Sempre pensando e priorizando o nosso estado, ver o que a gente pode trazer de incentivos para o nosso estado, para o nosso empreendedor, né? Como eu falei para você, eu sou um cara que defende o empreendedorismo. Então as minhas pautas eu sempre vou batalhar para redução de impostos, para redução da carga tributária, para redução da burocracia, pessoal. Burocracia é algo muito importante, sabe, Alex? A gente sabe que os pequenos empreendedores, que são as pessoas que geram mais de 60% dos empregos nesse país, são responsáveis por mais de 27% do PIB desse país. São os pequenos e microempreendedores. Essas pessoas sofrem muito com uma coisa chamada Custo Brasil. E Custo Brasil envolve tudo isso, envolve burocracia, envolve questão de tributos, envolve questão de logística, acesso a serviços públicos, acesso a financiamento também. Isso afeta muito esses pequenos empreendedores. Então, realmente, a minha bandeira vai ser sempre para os pequenos empreendedores. A gente vai trabalhar por eles. Lógico, a gente trabalha pelo Brasil inteiro, mas sempre vamos ter um olhar para o nosso Paraná. Inclusive, o Paraná, a gente tem muitas cidades ainda que ainda não aprovaram, não instalaram nos seus municípios a Lei da Liberdade Econômica. É muito importante a gente implantar a Lei da Liberdade Econômica em todos os municípios do Paraná. Isso vai trazer menos burocracia e vai trazer mais desenvolvimento, emprego e renda para as pessoas. Leonardo, é importante para quem esteja do outro lado entender que quando o Leonardo fala do pequeno empreendedor, às vezes a pessoa ela não se identifica, porque às vezes ela acha que está no trabalho informal. E está no trabalho informal, às vezes por falta de conhecimento. Por exemplo, uma manicure, ela pode abrir o seu MEI, não é verdade? Sem dúvida. Ela pode ter o seu CNPJ. A costureira, ela pode e deve ter o seu CNPJ. Tem mulheres aí que hoje, aquilo que ela faz de melhor para sua família, que é cozinhar às vezes muito bem, ela transforma aquilo num negócio, né? Acaba virando uma boleira, uma doceira, acaba montando até um pequeno serviço de buffet. Então, o que o Leonardo está falando aqui sobre essa questão do incentivo para os pequenos empreendedores é todo e qualquer brasileiro que está literalmente começando no quintal de casa, dentro da sua cozinha, dentro da sua casa, da sua sala, e é importantíssima a legalização, né? A regularização, para que ele tenha acesso a todo um rol de benefícios e isso possa torná-lo muito mais sério no mercado de trabalho também, não é? Perfeito, Alex, perfeito. E isso também traz uma questão pessoal minha, até porque a minha mãe
num período difícil em que meu pai com sua empresa estava com grandes dificuldades, Alex, a minha mãe começou a fazer bolo. E muitas vezes o bolo que minha mãe fazia realmente era o que trazia o alimento para casa. Então, e ela era uma informal. Então, essas pessoas são empreendedores. Então, você que tem uma barraquinha de pipoca, você que tem um cabeleireiro, que está começando ali um salão de beleza, você é um empreendedor. E é para você que a gente vai trabalhar. É justamente para que você tenha possibilidade de se regularizar, sabe? Regularizado, você vai ter acesso a crédito, você vai conseguir contratar as pessoas de forma legalizada, você vai poder crescer. Só que para isso a gente precisa, Alex, a gente precisa acabar com esse custo Brasil, com essas dificuldades que isso gera para esses pequenos empreendedores. Então não é falta de incentivo, na verdade é uma questão de readequação do que existe no momento, para que o empreendedor possa se sentir mais à vontade para continuar a empreender e crescer. Isso, é o excesso de regulamentação. Certo. O excesso de regulamentação, o excesso de exigências que o Estado faz para que as pessoas empreendam, abram seus negócios, aí que mora o custo Brasil, aí que mora a burocracia, o peso, que não deixa que esses pequenos empreendedores floresçam. Né? O Brasil tem um péssimo hábito de ajudar quem já está no topo da cadeia alimentar, né, que são os grandes empresários, com Bolsa BNDES, com isenção de alíquotas no seu setor, e esquece... Perdões de dívidas bilionárias, não é? Exatamente. E esquece do seu pequeno empreendedor, daquele que está ali no ninho. Então, eles põem muita carga tributária, põe muito peso, põe muita exigência em quem está ali no ninho, que está querendo nascer, está querendo crescer. A gente não permite que o nosso empreendedor voe, a gente mata o nosso empreendedor no ninho. Então a gente tem que trabalhar com desregulamentar para que esses novos empreendedores, e o brasileiro é empreendedor, o brasileiro tem uma capacidade criativa incrível, a gente consegue se adaptar muito bem, só que infelizmente a questão da burocracia imposta pelo Estado brasileiro acaba matando essas pessoas no ninho, não possibilitam que eles acendam voo e vão competir com os grandes. Leonardo, tudo isso que você está falando é muito importante, e toda vez que um pré-candidato a estadual ou federal senta conosco aqui para conversar, traz para nós uma linha de raciocínio muito clara, muito lúcida. Isso é importante para quem está do outro lado poder observar. E na prática, Leonardo, vamos imaginar um cenário que de pré-candidato se tornou candidato e hoje Leonardo Razeira se torna deputado federal. Como é que fica essa relação com o estado do Paraná, essa relação com os projetos e com essa visão política que você hoje está apresentando para nós aqui? Legal. Eu, chegando lá, eu não quero chegar lá e inventar a roda. Não precisa inventar a roda. Perfeito. Né? Já existe um movimento que chama Brasil Competitivo, Movimento Brasil Competitivo. Eles já mapearam, já foi feito um mapa do que é isso, esse custo Brasil. Eles criaram uma mandala. Nessa mandala, eles conseguiram pontuar cada momento do empreendedor, do empreendedorismo, onde o Estado atrapalha, onde o Estado prejudica esse crescimento, né? Tirar essa pessoa do ninho e deixar ela voar. Então, eu não quero inventar a roda, a gente não precisa inventar a roda, isso já está mapeado, então o diagnóstico já foi feito. A segunda parte também está feita, Alex, que é a agenda legislativa. A gente já possui uma agenda legislativa onde eles pegaram a mandala, sabem os 12 momentos aqui de se empreender, quais são as dificuldades e aonde que o legislador pode atuar, né? É através de um marco regulatório de algum setor, é através de uma desburocratização, de uma reforma tributária, até o marco do saneamento é importante, fazer esse marco acontecer. Já tivemos algumas questões até, as leis que incidem sobre os cartórios também é algo que precisa ser mexido, porque a gente sabe que ali mora uma burocracia, gera muito custo ali. Então, eu não quero inventar a roda, sabe, Alex? É chegar lá, nós já temos o diagnóstico, nós já temos o caminho para seguir, é só seguir esse caminho. O problema é vontade política. Faltam pessoas com vontade política para pegar essa agenda que já está mapeada e fazer a coisa acontecer. Leonardo Razeira vai ter esse dinamismo, vai ter essa vontade de chegar realmente lá, pegar a roda que já está funcionando e azeitar a máquina para que a coisa possa funcionar melhor? Pode ter certeza. Eu sou empreendedor desde o começo, sei das dificuldades de se empreender, assumir riscos da minha vida, assumir desafios e sempre atingir os meus objetivos. Perfeito. Né? Hoje, em Brasília já existe algo que se chama Frente Parlamentar
mista do Brasil competitivo. Eu sou muito próximo do Alexis Fontaine, que é o deputado federal de São Paulo pelo Partido Novo, que é o presidente dessa frente. Já conversei com ele, falei assim, Alexis, me aguarde que em 2023 eu vou estar com você nessa comissão para a gente fazer esse Brasil, vamos azeitar essa máquina, vamos fazer esse Brasil acontecer, vamos fazer esse Brasil andar. Florescer para o empreendedor. Exatamente. Perfeito. Leonardo, eu queria ficar muito conversando com você, muito mais tempo. Economia, política, é algo que eu acabo vivenciando isso em Araucária quase que diariamente, de segunda a segunda. De repente a gente faz uma outra rodada, né, daqui a algum tempo. Eu queria parabenizar pela sua postura, pelo seu conhecimento, pelo seu cabedal político diante desse cenário. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está te assistindo nesse momento com relação à sua pré-candidatura e com relação às suas propostas dentro do Partido Novo para uma possível ascensão a deputado federal. Alex, muito obrigado pela oportunidade. Vamos marcar sim. Eu adoro falar sobre política. Inclusive nos meus canais eu falo muito sobre ciências políticas, falo sobre economia. Então quem quiser me acompanhe lá. É muito importante a gente esclarecer. O cidadão precisa ter acesso à informação e de maneira fácil, rápida e objetiva. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Eu, como candidato, como pré-candidato, as minhas propostas serão construir um Brasil rico, confiável e desenvolvido. O que é isso, Alex? Rico é justamente atuar nessa questão do combate ao custo Brasil. Porque a gente vai trazer riqueza. A gente combatendo o custo Brasil, a gente vai deixar que os empreendedores tenham liberdade de empreender. Com liberdade para empreender e facilidades para se empreender, eles vão gerar mais emprego e vão gerar renda para as famílias. Um Brasil desenvolvido, Alex. Nós temos uma ampla riqueza natural. Nós temos o agronegócio, que é pujante nesse país. Nós conseguimos garantir a questão de segurança alimentar mundial. Inclusive nesse momento de guerra, onde você tem lá Rússia e Ucrânia são um dos maiores produtores de grãos, o Brasil consegue suprir essa dificuldade. Inclusive, graças ao trabalho do nosso agricultor, do nosso pecuarista, nós estamos tendo safras muito boas. A gente vai conseguir ajudar que o mundo não passe fome. Então, o Brasil desenvolvido é isso. Nós temos que valorizar o nosso produtor, valorizar o nosso agro, valorizar quem sabe explorar de forma responsável as riquezas naturais que esse país tem e também a questão ambiental, só que sem radicalismo, entendeu? Sem partir para o radicalismo, para aquela briga ambientalista que vira partidária e não ambientalista, e temos que tratar o meio ambiente com sustentabilidade para todos os lados. Exatamente. E o nosso agro é campeão nisso. O Brasil produz o que produz, é um dos maiores produtores de grãos e de proteína animal, utilizando nem 10% do nosso território. Isso é possível porque nós temos a Embrapa, que é excelência na parte de técnicas e conhecimento para ter uma produção sustentável e crescer a nossa produtividade. E o Brasil confiável, Alex. A gente precisa combater a corrupção e combater os privilégios. Nós do Partido Novo, nós somos contra privilégios. Eu chegando lá, eu abro mão de carro oficial, abro mão de auxílio moradia, abro mão de aposentadoria especial, auxílio saúde, a gente abre mão até de auxílio mudança. E até esse auxílio, os deputados, quando são eleitos, e não interessa se ele está sendo reeleito, ele continua ganhando auxílio mudança. Meu Deus. Então, esses absurdos com relação a privilégios, nós do Partido Novo temos isso assinado, isso a gente... É pactuado. E inclusive a gente tem que reduzir, no mínimo, 50% os nossos custos de gabinete. Então, essa questão de privilégios é com o Novo, a gente é com o Novo, essa questão de combate a privilégios. Então, isso você pode ter certeza que a gente vai trabalhar, é a nossa bandeira principal. Combate à corrupção e combate a privilégios é com a gente. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo a Araucária. A Araucária está de portas abertas. Eu estou diretamente aqui do Shopping Central, em Araucária, com esse ciclo de entrevistas com os pré-candidatos, tanto a deputado estadual
como a deputado federal. Agradeço mais uma vez ao Leonardo, agradeço ao Partido Novo. O Leonardo, inclusive, está hoje em Araucária para um evento que vai haver daqui a pouquinho aqui em Araucária do partido, e desejo sucesso na sua pré-candidatura e subsequente à sua candidatura a deputado federal. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado. Muito obrigado a você e aos seus ouvintes, aos seus seguidores e aos seus leitores. Correto. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Alex Furtado para o portal Jornalismo Verdade, no Ritmo da Notícia.